Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, dicas para o exame da ordem. E neste vídeo de hoje, vamos dar 3 dicas para quem está iniciando, está se preparando para o exame da ordem. Dicas essenciais. Primeira dica, planejamento. Parece básico, mas muitos candidatos esquecem ou menosprezam o planejamento. A gente não percebe, mas em atividades rotineiras nós sempre estamos planejando. A pessoa quer sair do ponto A para o ponto B, fazer uma viagem ou ir para um determinado bairro. Automaticamente existe esse planejamento. Quanto tempo ele vai levar nesse trajeto? O que é necessário? Quantidade de combustível? Se o veículo está abastecido? Se vai de ônibus? Que horas passa o transporte coletivo? Então, a partir, com esse planejamento, você sabe que vai conseguir ter maior probabilidade, maior chance de sucesso. Então, não comece nada sem o planejamento, sem essa antecipação. E no caso do exame da ordem, porque muitos não se preparam da forma adequada ou as universidades não conduzem essa preparação do futuro advogado para o exame da ordem, de como pedir ao juiz, de como ter uma situação concreta que ele tem que resolver e aplicar o direito ao caso concreto, essa dificuldade decorre justamente da falta de foco, da falta de preparação para aquele exame, para o exame da ordem. Então, nesse sentido, muitos menosprezam, por exemplo, ou nem abrem da forma adequada, nem leem o edital, que geralmente é um documento extenso, e não é só o exame da ordem, preparatório para concursos públicos, também muitos candidatos menosprezam o edital. Só que o edital é como se fosse um mapa. Então você vai naquele trajeto, você quer chegar àquele ponto que é a sua aprovação, existe um mapa, um caminho a ser percorrido. Quem te dar esse caminho, quem vai te orientar é o edital. E o edital vai te fornecer informações essenciais para a busca do resultado, para o alcance do resultado positivo. Então, saber que existem 2 tipos de prova, a prova objetiva, a prova prático-profissional, saber o local da realização da prova, o cuidado que você tem que ter, que o edital define vários locais e uma vez escolhido aquele local, você tem que saber a possibilidade, a facilidade que vai te trazer a realização do certame naquele município. Outro dado relevantíssimo, o conteúdo programático. Quais são as disciplinas que vão ser exigidas? Muitos nem observam esse detalhe, que é essencial. Simplesmente começam a pegar os livros, vão estudando, vão lendo, daqui deve cair ou não deve cair, e esquecem que lá no edital é que consta efetivamente o conteúdo que vai ser exigido na prova do exame da ordem. Então, é importante saber o conteúdo tanto da prova objetiva quanto também da prova prático-profissional. Não se esqueça também a data do pagamento da inscrição, não perder esse prazo, porque aí só no próximo. Então é importante saber no edital como realiza esse pagamento, se pode ser pela internet, se é via boleto e em que data efetivamente deve ser pago a data limite da inscrição. Verifique também se preenche todos os requisitos exigidos no edital para a realização da prova e, em caso de aprovação, conseguir efetivamente a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. No que se refere à prova objetiva, você tem que saber quais são as disciplinas exigidas, o conteúdo que vai ser exigido, saber a duração da prova, em regra são 5 horas, então definir também, conhecer o número de questões que vão ser cobradas na prova, geralmente são 80, então saber que nas 80 questões você tem que dar conta de resolvê-las em 5 horas. É muito tempo, mas você não pode esquecer e no dia você vai ler, vai ficar em dúvida, depois vai deixar para revisar. Então, as 5 horas não vai traduzir um tempo tão extenso assim. Ainda mais que você não pode esquecer que há necessidade de reservar um período desse tempo para preenchimento do cartão de resposta.
Em relação à prova prático-profissional, você tem que lembrar e verificar no edital em que momento você vai realizar a opção pela área específica. Como são diversas áreas, há um momento de escolha, de opção daquela área. E uma vez optando por aquela área, saber quais os conteúdos vão ser exigidos especificamente. Na prova objetiva, por exemplo, não se permite a consulta. Na prova prático-profissional, o edital permite a consulta a alguns tipos de materiais. E é necessário você verificar se o que você possui se adequa às normas do edital, para não correr o risco de, no dia da prova, os fiscais não deixarem você consultar aquilo que você levou. Ainda relativamente à prova prático-profissional, saber que no dia que você for realizá-la, é necessário reservar o tempo para resolver a peça profissional, a redação da peça, mas também as questões subjetivas, as questões discursivas, que você tem que também dimensionar o tempo e verificar no edital qual a porcentagem da pontuação vai ser reservada à prova, à peça da prático profissional e qual a porcentagem da pontuação será reservada às questões discursivas. Lembrando também que nas questões objetivas, o edital muitas vezes reserva um percentual dessas questões para algumas áreas de conhecimento, como o Estatuto da Ordem, Código de Ética Profissional, questões relativas a direitos humanos, por exemplo. Então é necessária a leitura do edital para saber quais são essas disciplinas que já contam com uma questão mínima. Segunda dica: além do planejamento, que nós vimos que passa necessariamente pela análise do edital, é a administração do tempo. Então você tem que saber dimensionar o tempo que existe entre a publicação do edital e a data da prova, saber quais são as matérias exigidas e dimensionar a quantidade de matérias pelo tempo que você terá disponível até o momento da prova. Isso também está relacionado ao planejamento. E o importante de administrar o tempo, de dividir o tempo, é conhecer. É como se você pontuasse quais disciplinas você tem um nível de conhecimento um pouco melhor daquelas disciplinas que você ainda não tem um conhecimento mínimo, que você tem que aprimorar naquele curto espaço de tempo. Então você tem que distribuir essa sua carga horária. Aqui você tem disponível, e não importa se você já tem emprego, se trabalha, se tem filho, se vai cuidar de menino à noite, você tem que pegar o horário que você tem reservado e que potencialmente tem reservado e distribuir a sua carga horária em função da quantidade de matérias envolvidas, para que você distribua o seu nível de conhecimento, e principalmente a possibilidade de ampliar esse seu nível de conhecimento dentro daquela carga horária disponível. Então é importante conhecer isso, é importante administrar o tempo, não só para subdimensionar a quantidade de hora que você tem, mas principalmente você de repente superestimar essa quantidade de horas e não conseguir realizar, de modo que muitas disciplinas podem ficar comprometidas e fazer falta naquela pontuação mínima necessária para a aprovação na primeira fase, principalmente. Então é necessária essa administração, você completar um quadro de horas entre a publicação do edital ou início dos seus estudos e a data da realização da prova. E como vimos, a importância do planejamento. Da mesma forma que você, em um trajeto de automóvel, pode ter um imprevisto, um pneu furado, o posto de gasolina que você previa que ia abastecer está fechado, então você vai postergar, você vai para o próximo, só que tem que contar com uma reserva, pelo menos no tanque de combustível, para chegar no próximo. Da mesma forma, é o seu tempo de estudo. Em um determinado dia você programou estudar uma matéria, não foi possível, surgiu um evento imprevisto, então você vai pegar aquela matéria que deixou de ser estudada naquele dia e reservar para um próximo momento, uma próxima grade horária. E a partir desse planejamento você vai adequando e ajustando a sua grade. Sobrou algum tempo em um determinado dia que você estava com uma atividade programada que não foi realizá-la, com isso sobra o tempo para estudo e aí você adequa a sua grade horária. Mas é relevante
conhecer e dimensionar esse tempo, porque é o tempo que vai fazer você ser aprovado mais cedo ou não. E mais, se não há aquela quantidade de tempo disponível, você já faz uma programação mais longa para aprovação no exame da ordem, até para não haver a frustração. Você se programa, tem aquela expectativa, muitas vezes é uma expectativa que você contava com uma grade ou uma disponibilidade de tempo que não se efetivou, e aí com isso você já sabe que vai ter necessidade de um tempo mais amplo. Porque lembrando, a questão toda no exame da ordem não é saber mais ou saber menos, mas se preparar para que no dia da prova você tenha aquele conhecimento necessário para a aprovação. E o que isso define? É tempo. Se o tempo não foi suficiente, saber que, continuando o teu estudo, um dia esse tempo será suficiente para que você tenha a aprovação. A terceira dica, relativa ao material. Qual o melhor material? Não existe melhor nem pior. Existe o mais adequado, aquele que você já está habituado. Logicamente, conforme o autor, você tem alguns que para você é mais didático, você consegue aprender melhor, captar a informação de forma mais adequada. Então, você utiliza aquele autor. Nesse sentido, não fique aguardando o melhor material aparecer. Use o mais adequado, aquele que você já está habituado. Porque, como você sabe, muitas questões no exame da ordem são realizadas com base na legislação. Logicamente, só estudo da legislação se torna extremamente cansativo, moroso, né? E muitas vezes improdutivo. Por isso a importância de algum autor para te dar uma forma mais didática de enxergar aquele dispositivo normativo. Essa é a importância do material. Então, uma vez selecionado o material, utilize-o efetivamente. Reveja, reestude sempre no mesmo material. Porque uma vez consolidando aquele conhecimento, é muito mais fácil você recordar daquela informação no dia da prova, no dia do certame. E o importante, independentemente do material A, B ou C, o importante, aquele material que você já escolheu, que você já utiliza, é sempre estar acompanhado de provas anteriores. Saber como aquele assunto é efetivamente exigido no exame da ordem. Então é relevante separar todas as questões de exames anteriores da ordem, para você dimensionar quais assuntos são mais frequentes dentro daquela área de conhecimento. Então, dentro do direito empresarial, o que é mais exigido, dentro do direito tributário, quais são as questões mais frequentes, porque você vai intensificar seu estudo efetivamente no que é mais relevante no entender da banca examinadora. Vistas estas primeiras dicas, aguardo a sua audiência nos próximos encontros. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no Diretamente ao Direito. Marque o sininho para ser notificado dos vídeos. Se tem alguma crítica ou sugestão, deixe o seu comentário. E até breve.